Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal sobre ser um cristão. Curta, se inscreva, compartilhe e vamos para a reflexão do dia de hoje. Hoje eu quero pensar com você sobre a fé, mas a fé em que perspectiva? Uma fé conveniente. O que será que o pastor vai falar hoje, hein? Atos, capítulo 8, versículo 9 diz assim: Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. Então observe um homem que tem práticas de feitiçaria e ele se afirma, né? Observa o problema pessoal dele. Ele se afirma dizendo que é muito importante. Todo o povo do simples ao mais rico dava-lhe atenção e exclamava: Esse homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. Então a gente está vendo um homem que então ele está ali com truques de mágica, está fazendo mágica, se diz um homem importante e está ali com vários seguidores, com várias pessoas que acreditam nele. Filipe, que passa ali por Samaria, vem pregando o evangelho. E as pessoas estão crendo em Jesus e vendo maravilhas sendo operadas através da vida dos seus servos. Filipe está pregando por toda parte e e Simão fica observando maravilhado os grandes sinais e os milagres que eram realizados. Versículo 13. Então o que acontece? Jesus está salvando pessoas, o contexto da igreja está em multiplicação, e esse homem Simão, o mago, ele está olhando Filipe, vendo as maravilhas acontecendo, os grandes sinais. A Bíblia não está falando aqui necessariamente se são paralíticos andando, se são cegos verem, não está de uma forma específica, mas está sendo dito que grandes sinais estão acontecendo. E quem está vendo isso? E aquele homem, ele vai se afirmar como crente. Ele vai dizer: olha, eu criei, eu estou me convertendo a Jesus e eu quero ser batizado. E ele é batizado. E ele vai então seguindo Filipe junto com aquela multidão. E o que vai acontecer lá na frente? Os apóstolos em Jerusalém, verso 14, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Chegaram os apóstolos. Ao chegarem, oraram para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito não havia descido sobre nenhum deles. Lembre-se, estava um período de transição da igreja, então o Espírito Santo para os gentios, contexto da conversão dos judeus, contexto da conversão dos gentios, era um período ali que a gente chama de período do início da igreja. Então a atuação do Espírito Santo está de uma forma muito forte ali, né? Muito presente na igreja naquele contexto. E aí, naquele contexto, Pedro e João lhe puseram as mãos e eles recebem o Espírito Santo. É aí que Simão arregala os olhos e... interessante isso aí. Olha o que vai dizer. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição da mão dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu, observe o eu, a pessoa que eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. Essa passagem é interessante, porque ela vai ser um marco quando a gente fala de um pecado chamado simonia. Não sei se você já ouviu falar desse pecado, mas o pecado da simonia é tentar comprar coisas que são espirituais. Esse pecado ele é muito praticado até os dias de hoje, tá bom? O pecado da simonia é um pecado muito comum ainda nos dias de hoje. Na Idade Média, o pecado da simonia ele era muito visto quando, por exemplo, se vendia indulgências. Então a pessoa ali, o padre, né, da igreja, falava: olha, compre a sua salvação. Tá vendo esse contrato aqui? Você vai dar tanto para a igreja e você vai comprar a sua salvação. Então a indulgência é uma forma de simonia, é uma forma de eu tentar comprar algo que é espiritual. Nos nossos dias isso está transvestido, está caracterizado de formas diferentes. Mas tem pessoas que chegam a Deus querendo o poder de Deus, como era o caso de Simão. Vamos falar sobre isso. Tem pessoas que chegam a Deus querendo o milagre de Deus, pessoas que vão querer chegar a Deus querendo a solução de Deus e comprar a graça de Deus
para a sua vida. Mas essas pessoas não estão interessadas em Deus, no caráter de Deus, num relacionamento com Deus. Não é isso que elas querem. Não é uma vida de oração, não é uma vida de consagração e nem de leitura bíblica. Essas pessoas, elas querem barganhar e comprar a dádiva de Deus. Ainda hoje a gente vai ver isso muito acontecer em igrejas neopentecostais, igrejas onde você vai dar o seu dinheiro para alcançar o teu milagre, para alcançar o teu propósito. Você vai ali fazer um favor para Deus. Olha, Senhor, eu estou te dando tanto porque o teu poder eu quero sobre a minha vida para solucionar o meu trabalho, para me abençoar financeiramente, para me fazer prosperar. Entenda, o pecado da simonia que foi praticado aqui é muito praticado nos nossos dias, e quem vive dessa forma, Pedro vai ter uma palavra para essas pessoas, que é a palavra que ele teve aqui para Simão. Vamos ver o que vai ser dito? Pedro respondeu, versículo 20: pereça, morra você com seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade, ore ao Senhor, talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Então a palavra de Deus para as pessoas no século 21, a palavra de Deus para as pessoas no século 21, que estão tentando comprar as dádivas de Deus, arrependa-se do seu pecado, talvez Deus te perdoe, mude o seu coração que está perverso, que está inflamado pelos desejos da coisa dessa terra. Deus não é nosso Pai para nos conceder as coisas dessa terra e nos fazer os mais ricos desse lugar. Igrejas que vão vir com essa mensagem são igrejas que estão provavelmente praticando pecado de simonia. A nossa vida nesse mundo é para viver para Jesus, é para ser centrada em Jesus, é para conhecer Jesus, ser conhecido por Jesus e conhecido em Jesus. As pessoas que nos veem Jesus em nós. Então o foco dessa vida não é alcançar as coisas ou barganharmos com Deus, fazermos favores para Deus para Ele nos abençoar terrenamente. Não. O foco dessa vida não tem a ver com as coisas terrenas. Tem a ver com a volta de Jesus. Tem a ver com anunciar Jesus até que Ele venha. Tem a ver com vivemos para a glória de Deus todos os dias, aguardando a manifestação do Filho, que descerá sobre as nuvens e o veremos face a face. É sobre isso quando a gente fala do cristianismo. Mas Simão, ele não havia compreendido isso. E ele ainda vai dizer, no verso 23 e versículo 24, a resposta dele: eu vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Então, observe, a gente nem vê uma característica de arrependimento. A gente nem observa um arrependimento na atitude ou nas palavras desse Simão. Olha que interessante, o texto vai dizer que ele crê e é batizado. Mas com essa maldade no coração e com essa palavra que o apóstolo Pedro tem para ele, o que deveria se esperar dele? Que ele se arrependesse do seu pecado, como alguém salvo em Jesus, e mudasse. Mas a palavra dele não é uma palavra de arrependimento, a palavra dele é uma palavra de: olha, ore por mim para que isso não aconteça. Ele nem reconhece que estava inflamado pelo pecado. Quantas pessoas estão nas nossas igrejas inflamadas pelo pecado, não se arrependem dos seus erros, não se arrependem dos seus pecados e acham que podem continuar vivendo uma vida com Deus? Quantas pessoas acham que são de Deus, acham que são de Jesus, mas vivem igual esse homem, que foi para Jesus pelo fascínio do poder que ele viu nos apóstolos. Esse homem, ele era inflamado de ego e de querer manifestar poder. Ele vê esse poder sobre os apóstolos, se converte a Cristo, uma fé conveniente, que é o título desse vídeo, inclusive, e por conveniência ele permanece por ver esse poder.
Muitos estão entre nós por uma fé conveniente, mas não são verdadeiramente transformados por Jesus. Se você é uma dessas pessoas, se arrependa. Viva para Cristo de verdade. Não fique no cristianismo por conveniência, porque a sua família está, porque toda a sua família é evangélica. Não, não, não. Tenha um relacionamento real com Jesus. Jesus quer viver contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Se você crer, se arrepender e se entregar. Que Deus te abençoe. Nós nos veremos nos próximos vídeos e que não tenhamos uma fé conveniente, mas uma fé convergente para a vontade de Deus. Deus abençoe.